Olha só, hoje o nosso papo é sobre um tema que, vamos combinar, atinge quase todo mundo, né? A tal da procrastinação. Mas o lance é que pouca gente entende o que de fato acontece na nossa cabeça quando a gente fica adiando as coisas. Então, bora mergulhar na ciência por trás desse hábito. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 bilhão, não é mesmo? Aquele relatório super importante, começar a malhar, ler aquele livro que está na estante há meses. A gente sabe que precisa fazer, mas parece que tem uma força que impede. É uma luta interna que todo mundo conhece bem. Ok, então para a gente começar com todo mundo na mesma página, o que é exatamente procrastinar? Basicamente, é não começar uma tarefa, ou então até começar, mas nunca terminar. E olha, as duas situações são igualmente frustrantes. E aqui está um ponto super importante. É hora da gente parar de achar que procrastinação é só preguiça ou, sei lá, uma falha de caráter. Não é nada disso. É um comportamento bem mais complexo, com raízes profundas, que pode sim impactar o trabalho, os relacionamentos e nossa até a autoestima. Então, para conseguir vencer essa batalha, a gente precisa entender o problema em duas frentes. Primeiro, o que está rolando lá no cérebro, na parte química da coisa. E segundo, o que se passa na nossa mente, sabe? Aquelas historinhas que a gente conta pra gente mesmo. Bora começar pela primeira parte, então. O cérebro. Pra gente sacar por que é mas tão difícil começar alguma coisa ou manter o foco, a gente precisa falar de um neurotransmissor bem famoso. A dopamina, isso mesmo. E ó, atenção aqui porque tem um mito bem comum. Muita gente acha que dopamina é sobre prazer, mas não é bem assim. A neurociência mostra que ela é, na verdade, um motor da motivação. É o que dá aquele empurrão pra gente ir atrás de um objetivo, sabe? Sem ela, a gente simplesmente não sai do lugar. E aí a coisa fica interessante. Existem basicamente dois tipos de liberação de dopamina. A primeira é a fásica, que vem em picos, em surtos. Ela causa aqueles comportamentos impulsivos, tipo checar o celular toda hora. A outra é a tônica, que é tipo um fluxo constante, sabe? E é essa que é essencial para a gente conseguir manter o foco numa tarefa por mais tempo. Para ficar bem claro, pensa assim. A dopamina tônica é como uma mangueira de jardim ligada com um fluxo de água estável e contínuo. Não é um esguicho forte e repentino. E é exatamente desse fluxo constante que a gente precisa para aquelas tarefas que exigem foco, como estudar ou trabalhar num projeto grande. É exatamente por isso que a dificuldade de manter o foco, que é a marca registrada da procrastinação, muitas vezes está ligada a um sistema de dopamina tônica que não está funcionando tão bem. O cérebro acaba ficando mais suscetível a se desviar para qualquer coisa que prometa um pico rápido de dopamina, aquela dopamina fásica. Ok, entendemos a parte do cérebro. Agora vamos para a segunda frente da batalha, a nossa mente. Vamos ver como a procrastinação se constrói ali dentro através daquelas narrativas que a gente cria e que acabam nos paralisando. E aqui vem uma surpresa para muita gente. Sabe qual é um dos maiores culpados por trás da procrastinação? O perfeccionismo. Parece o contrário, né? Mas a ciência mostra que muitos procrastinadores são, na verdade, perfeccionistas. A vontade de fazer tudo perfeito é tão grande que acaba impedindo que qualquer coisa seja feita. Esse é um pensamento clássico, um pensamento automático. A pessoa fica ali esperando o momento ideal, sabe? A inspiração divina, a mesa perfeitamente organizada. E adivinha, esse momento perfeito nunca chega. E a tarefa, claro, nunca começa. Aqui a gente vê aquele pensamento 880, sabe? A tarefa parece um monstro tão grande que a ideia de não conseguir terminar tudo de uma vez só já paralisa. E aí, em vez de quebrar a tarefa em pedacinhos menores, a pessoa simplesmente desiste antes mesmo de começar. E esse aqui, nossa, talvez seja o mais cruel de todos. O medo de que o resultado final não fique bom o suficiente, de acordo com um padrão de perfeição que só existe na cabeça da pessoa, é tão gigante que é melhor a certeza de não fazer nada do que a possibilidade de entregar algo que não seja perfeito. Então, o ponto-chave é esse. Todos esses pensamentos acabam virando uma história que a gente se conta. Uma narrativa que justifica não fazer nada e que mantém a gente preso nesse ciclo vicioso da procrastinação. E tudo isso em nome de um perfeccionismo que, na prática, só impede a gente de produzir qualquer coisa. Beleza? Agora que a gente já entendeu o porquê, tanto no cérebro quanto na mente, vamos para a parte mais importante. Como? Como é que a gente usa esse conhecimento todo para finalmente sair do lugar? E o legal é que a solução meio que espelha o problema. A gente vai precisar de uma estratégia para a parte do cérebro, a neurobiologia, e outra para a parte da mente, para a nossa narrativa interna. É uma abordagem completa. Ok? Para a parte do cérebro, a estratégia é bem direta: controlar o ambiente. Se o celular é o que distrai, deixa ele em outro cômodo. Se são as notificações, desliga tudo.
A ideia é moldar o ambiente ao redor para proteger aquele fluxo de dopamina tônica e fazer com que ter foco seja a opção mais fácil. Agora, para a mente, a palavra-chave é consciência. É perceber quando aquela historinha do perfeccionismo está começando a tocar na cabeça. E em vez de brigar com ela, a tática é outra. Dar o menor, o mais minúsculo passo possível. Só começar. Porque muitas vezes, depois que o movimento começa, a inércia se quebra e as coisas começam a fluir. E para fechar, fica essa reflexão. Superar a procrastinação não é sobre virar outra pessoa do dia para a noite, de jeito nenhum. Começa com uma pequena mudança. Identificar e desafiar uma única historinha que impede a ação. Então a pergunta é, qual é a história que dá para parar de se contar a partir de hoje?